Atenção, torcedor bicolor! Quinta-feira promete ser um daqueles dias que podem marcar o rumo do campeonato para o Papão da Curuzu. O jogo contra o Cuiabá, marcado para 19 horas, vai além dos 3 pontos. É um duelo de afirmação, de retomada de confiança e, principalmente, de reencontro entre time e torcida. E é justamente esse reencontro que precisa acontecer da melhor forma possível. A torcida precisa chegar junto, abraçar, empurrar, transformar o estádio numa verdadeira panela de pressão. O adversário tem que sentir o peso da Curuzu desde o aquecimento até o último minuto do jogo. Depois de uma vitória que não foi qualquer vitória, mas sim uma goleada por 4-2 em cima do até então líder do campeonato, o Criciúma, o sentimento que fica é um só: confiança. E confiança no futebol é como oxigênio, é o combustível da ousadia, da criatividade, da segurança nas tomadas de decisão. A gente sabe que um time sem confiança vira presa fácil. Os jogadores não arriscam, não driblam, não chutam, não acreditam. Mas quando a confiança volta, tudo muda. E é isso que vimos no último jogo. Um time mais leve, mais solto, que acreditou em cada jogada e colheu o resultado com méritos. E por isso mesmo, não tem outro caminho. Quem for a Curuzu tem que ir com o espírito de apoiar. É claro que temos nossas críticas. Todo mundo sabe que o estilo de jogo do time é limitado, que o esquema tático ainda levanta dúvidas e que a diretoria tem deixado a desejar em vários aspectos. Mas esse não é o momento de carregar essa bagagem para dentro do estádio. Se for para vaiar, se for para reclamar a cada erro, melhor assistir de casa. Quinta-feira, o time precisa de apoio incondicional, porque o jogo vale demais. Vale pontos, vale confiança, vale uma chance real de sair da lanterna e começar a mudar essa história. A diretoria, pelo menos nesse ponto, acertou: ingressos com preços acessíveis, R$ 20 até ontem, R$ 30 agora, o que é justo pelo que o time vinha apresentando. Então, se o preço não é obstáculo, é hora da torcida fazer a sua parte. É o momento de jogar junto. E isso não significa fechar os olhos para os problemas do time. Significa entender que, naquele momento, o foco tem que ser empurrar os caras, fazer eles acreditarem que dá. E se não der, se o resultado não vier, que eles pelo menos saibam que tiveram o apoio até o fim. Agora, tem um ponto importante que precisa ser debatido com seriedade: a volta de jogadores suspensos. Rose e Brian cumpriram suspensão contra o Criciúma e estão novamente à disposição. Mas será que devem voltar direto ao time titular? A resposta, para mim, é clara: não. E não por birra, não por perseguição, mas por justiça. Futebol também é merecimento, é recompensa pelo que se entrega dentro de campo. E quem esteve em campo contra o Criciúma merece respeito. Foram esses jogadores que correram, que lutaram, que acreditaram e entregaram um dos melhores jogos da temporada. Peterson fez uma partida segura, apareceu bem. Vini entrou com vontade, quase marcou. André Lima foi eficiente. Ronaldo Henrique se destacou. Garcês, mais uma vez, manteve o nível alto, aquele cara que é a alma do time, regular em praticamente todos os jogos. Marlon foi bem. E o G então, participou dos 4 gols. Fez 2 e esteve presente nos outros 2 lances. Um jogo completo. Como tirar um cara desse do time? Como deixar de fora atletas que acabaram de mostrar que estão comprometidos? Por isso, mesmo com Rose e Brian liberados, eu manteria o time que venceu o Criciúma. Rose tem qualidade, claro. Ninguém questiona isso. Mas não tem jogado o suficiente para bater no peito e exigir vaga de titular. O futebol dele não está acima do que foi mostrado no último jogo. E Peterson, convenhamos, deu conta do recado. Brian é versátil, pode jogar em várias posições, mas também não tem sido diferencial. Então por que mudar um time que funcionou? Por nome? Por status? Isso não cola. Futebol tem que ser por mérito. Claro que eles podem ser úteis durante o jogo. Ter opções no banco é importante. Mas entrar como titulares depois de uma suspensão, sem estar jogando em alto nível, é um erro. O treinador não pode se tornar refém de jogador. Tem que escalar quem está melhor,
quem tá entregando. E se alguém for sacado sem razão, o recado que passa pro grupo é o pior possível, que esforço não é reconhecido, que jogar bem não garante nada. Isso mina o vestiário, derruba o moral. E olha que a gente já ouviu rumores, embora não comprovados, de jogador forçando o cartão. Se isso é verdade ou não, só eles sabem. Mas se for, pior ainda pensar em premiar esse tipo de atitude com uma volta automática ao time titular. Não dá para aceitar isso. O futebol do Papão precisa ser construído com seriedade, com entrega, com justiça. E nesse momento, justiça é manter quem correspondeu quando mais se precisava. Tem outro nome que pode entrar nessa discussão: Diogo. A única alteração que eu talvez consideraria seria essa, dependendo da condição física dele. Diogo tem mais bola que Denilson? Tem. Mas tem que mostrar isso dentro de campo. Se for para entrar só pelo nome, não serve. O papo com ele tem que ser direto. Tá com vontade? Tá bem fisicamente? Quer o jogo? Se a resposta for sim, aí sim se pensa em colocá-lo. Mas sem essa de trocar só por trocar. Denilson correu, se esforçou, entregou. Tem que haver critério. A situação do elenco também precisa ser levada em conta. Vila tá fora, Thiago Heleno ainda é dúvida por lesão. Anderson Leite, sinceramente, não é nem opção. Não mostrou até agora que pode ser titular. E aí tem o caso do novinho. Esse sim, talvez merecesse uma atenção maior. Não estou dizendo que tem que entrar de cara, mas merece estar entre os relacionados. Maurício Antônio foi bem, Talisson teve altos e baixos, mas também tem qualidade. A disputa é aberta, mas deixar o novinho de fora nem pro banco já é demais. O jogo contra o Cuiabá vai muito além do campo. É sobre estado de espírito. É sobre dar sequência a uma virada que parecia improvável. É sobre manter viva a esperança de sair da zona de desconforto. É sobre transformar um estádio inteiro em energia positiva. Porque quando a torcida compra a ideia, quando a fiel chega junto, é difícil segurar. O adversário sente, o time cresce, o jogo muda. Quinta-feira, às 19 horas, o compromisso não é só do elenco, é de todos nós. E se for para remar, que a gente reme junto. Porque o Papão não pode mais andar sozinho. E tem mais, torcedor. Não é só a tabela que está em jogo. É o orgulho, é o respeito pela camisa, é a chance de fazer as pazes com a temporada. Uma vitória sobre o Cuiabá pode ser o estupim de uma arrancada, o empurrão que o elenco precisava para virar a chave de vez. A confiança que veio com o resultado contra o Criciúma precisa continuar crescendo. Futebol é muito de momento, e se o time souber aproveitar esse embalo, pode surpreender. A diferença de postura foi visível. Contra o Criciúma, o time não entrou acuado, não se escondeu. Teve coragem, teve imposição, foi eficiente. É isso que precisa se repetir. Agora é aquela hora que o treinador precisa mostrar que está no comando. Márcio tem a chance de consolidar uma formação que funcionou. A torcida já se frustrou demais com mudanças que ninguém entende, com escalações sem critério, com apostas em nomes que não rendem. O futebol não permite mais esse tipo de erro. Se mexer, tem que ser com critério. Se alterar, tem que ser com convicção. O grupo já deu sinais de que pode entregar mais do que vinha mostrando. Basta ser valorizado, ser respeitado. Jogador sente quando o treinador confia nele, quando a vaga é conquistada no campo e não na conversa de vestiário. E o que aconteceu no último jogo não foi por acaso. Foi o resultado de uma equipe que soube se comportar em campo, que não deu espaço pro adversário, que entendeu o momento e soube aproveitar. Contra o Cuiabá, o desafio é diferente, mas a exigência é a mesma: jogar com seriedade, com intensidade, principalmente, com personalidade. Não dá mais para ficar dependendo só do fator casa. O time precisa mostrar evolução dentro e fora de Belém, mas, por agora, o foco é aproveitar ao máximo o ambiente da Curuzu. E isso só vai funcionar se torcida e time estiverem na mesma sintonia. É claro que o jogo não será fácil. O Cuiabá é uma equipe que, mesmo oscilando,
tem peças experientes, sabe jogar como visitante e vai tentar esfriar o jogo. Cabe ao Papão fazer o contrário, acelerar, pressionar, sufocar. Os primeiros minutos serão decisivos. Se o time conseguir repetir a intensidade da última partida, tem tudo para sair na frente e controlar o ritmo. Mas para isso, precisa de atitude. Não dá para esperar o adversário. Não dá para aceitar o empate em casa como se fosse bom resultado. O pensamento tem que ser de vitória do início ao fim. E outro ponto que precisa ser lembrado, a torcida não vai esquecer tudo o que passou nos últimos meses. Ela está machucada, está desconfiada. Por isso, cada jogador precisa entender que está entrando em campo com a missão de resgatar essa relação. Cada bola disputada, cada carrinho, cada arrancada pode ser o detalhe que reaproxima o elenco da arquibancada. E isso não tem preço. Jogador que joga com o apoio da torcida joga diferente. Corre mais, briga mais, acredita mais. E esse tipo de ambiente é o que pode transformar uma equipe comum em uma equipe competitiva. O desafio agora é manter a regularidade. Não adianta vencer bem um jogo e no outro voltar a apresentar os mesmos erros. Não adianta mostrar intensidade num sábado e apatia na quinta. O que a gente quer ver é constância. O torcedor está cansado de altos e baixos. E esse é o momento de mostrar que o grupo entendeu o recado. Que o recado da última vitória não foi só para os adversários, mas para dentro do clube também. Uma resposta aos críticos, uma resposta à desconfiança, uma resposta àqueles que já davam um time como rebaixado. Não está nada definido ainda. Tem muita coisa para acontecer. E se for para escrever uma nova história, que comece agora. Outro fator importante para esse jogo é a leitura de jogo do Márcio. Contra o Criciúma, ele foi mais assertivo nas substituições. Não demorou para mexer, acertou nas entradas e isso fez diferença. O treinador precisa continuar com essa leitura clara, entender quando o time perde intensidade, quando precisa de mais presença ofensiva ou quando tem que reforçar o meio-campo. E precisa ter coragem. Não pode hesitar em trocar se alguém não estiver bem. O tempo de insistir com o jogador por nome tem que acabar. Futebol moderno não perdoa quem demora a agir. E por falar em substituições, o banco do Papão pode ser decisivo. Rose e Brian, mesmo fora da formação inicial, podem ser importantes no segundo tempo. Entrar com gás novo, com disposição, pode ser um diferencial. Mas isso depende da forma como eles vão encarar esse momento. Jogador que aceita o banco, que entende a lógica do futebol, volta mais forte. Agora, se for com má vontade, com corpo mole, melhor nem entrar. A fase é de união, de grupo. Quem não tiver com esse espírito, acaba atrapalhando. E o torcedor percebe. Não adianta fingir entrega. A arquibancada sabe reconhecer quem joga com o coração. E é nessa linha que o Papão pode renascer. Jogando com o coração, com inteligência, mas também com coragem. Porque é disso que estamos precisando. Coragem para ir para cima, coragem para manter um padrão de jogo, coragem para acreditar que ainda dá. A lanterna não define o campeonato. Uma sequência de vitórias muda tudo. O equilíbrio é grande. Com 2, 3 resultados positivos, a tabela vira. E o jogo contra o Cuiabá pode ser o ponto de partida. O primeiro passo para uma arrancada. O torcedor sabe disso. Por isso, o chamado é para todos que acreditam, mesmo depois de tantas frustrações. Quinta-feira, não é apenas um jogo. É um momento simbólico. É a chance de mostrar que o Papão está vivo. Que não vai se entregar fácil. Que ainda tem lenha para queimar. E que com o apoio da Fiel, tudo é possível. O futebol já nos mostrou isso tantas vezes. E por que agora seria diferente? Se o time mostrar vontade, a torcida abraça. E se a torcida abraça, a Curuzu vira um caldeirão. Então a expectativa é de casa cheia, de arquibancada pulsando, de time correndo. A pressão vai ser grande, mas é esse tipo de pressão que transforma o jogo. Que faz o adversário errar, que impulsiona o chute de fora da área, que inspira a recuperação improvável. O time precisa entender que essa não é uma partida qualquer.
É uma oportunidade de recomeço. E oportunidades assim não aparecem todo dia. A gente já viu esse time tropeçar em casa, decepcionar, deixar a torcida falando sozinha. Mas agora é hora de virar a página. É hora de mostrar que aprendeu, que amadureceu. Cada detalhe conta. Desde o primeiro passe até o apito final. O torcedor não vai pedir espetáculo. Vai pedir entrega. Vai pedir atitude. E se isso acontecer, o resultado vem. Porque o futebol pode até ser imprevisível, mas a entrega nunca passa despercebida. E se o Papão mostrar vontade, o grito da arquibancada vai fazer o resto. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro terremoto abalou o Paysandu na noite desta segunda-feira. Fontes extraoficiais dão conta de que a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, teria decidido, de maneira surpreendente, retirar pontos do clube paraense, provocando uma reviravolta dramática na tabela da Série B. O burburinho corre pelos corredores do futebol nacional, e torcedores ainda tentam digerir a notícia, que promete mexer profundamente com os rumos do campeonato. De acordo com informações vazadas nos bastidores, a punição estaria relacionada a irregularidades contratuais ou administrativas não reveladas oficialmente, mas que teriam chamado a atenção da entidade máxima do futebol brasileiro. A medida, se confirmada, joga o Paysandu em uma situação delicadíssima, aproximando o time da zona de rebaixamento e colocando em risco a permanência na Série B. Nas redes sociais, a reação da torcida é de choque e indignação. Vídeos e mensagens viralizam com questionamentos sobre a lisura do processo e críticas à condução da CBF, enquanto especialistas em direito esportivo tentam decifrar os impactos jurídicos da decisão. Alguns chegam a cogitar recursos e recursos especiais, mas o tempo é curto e cada rodada agora pesa mais do que nunca para o clube que sonhava com uma campanha consistente nesta temporada. No ambiente interno, a diretoria do Paysandu já teria convocado reuniões emergenciais, tentando entender a extensão da punição e as estratégias para contornar o prejuízo. Jogadores e comissão técnica, que vinham lidando com a pressão natural da Série B, agora enfrentam um desafio ainda maior: manter o foco em campo enquanto as discussões fora dele ameaçam desestabilizar o elenco. O burburinho é intenso. Torcedores comentam sobre possíveis manifestações e protestos, enquanto alguns especialistas alertam para o efeito psicológico devastador que uma decisão dessas pode ter sobre o time. Entre rumores de recursos, possíveis negociações com advogados especializados e o drama da tabela, o Paysandu se vê em um momento de tensão máxima, com a temporada podendo tomar rumos imprevisíveis a cada rodada que se aproxima. A notícia ainda não foi oficialmente confirmada pela CBF, mas a bomba já corre pelas redes, bares e estádios do Brasil. Para os bicolores, a mistura de incredulidade e preocupação tomou conta, enquanto o futebol brasileiro observa, perplexo, mais um capítulo polêmico de sua Série B. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.